qual é o peso que você acha que tem a chegada do Tele no São Paulo? Você como São Paulino, você imaginava que o Tele seria tudo que ele foi quando ele chegou? Mas o Tele, para mim a grande seleção, o meu grande time é 82, que perde aquele título. E a gente deve, o São Paulino deve a perda de 82 aos nossos títulos mundiais. Porque o Tele perdeu em 82, por falta de ter aquele jogador pé de boi, digamos assim. Volantão, né? Que não tinha ninguém para fazer esse papel. E esse nome é Pintado, em 92. O Pintado, que é um jogador desprezado, nem estava no São Paulo. Não tinha, a primeira partida do Pintado na história é contra o São Paulo, contra o Criciúma, com o São Paulo. Era um jogador que servia só para ser empréstimo. E o Pintado, ele é bicampeão da Libertadores, jogando todas as partidas. O único jogador que é campeão jogando... E jogando bem, né? 9-2, 9-3. Jogando Pintado. Pintado, eu adoro, mas jogando esse tema. Que era aquele cara que não tinha 82. Mas era importante. Essencial para aquele time. O São Paulo criou um time que tinham dois sempre meio campo. Aí depois teve o Dinho, depois teve o Doriva. Que sempre o São Paulo jogou 9-2, 9-3 naquele mesmo esquema. 9-4 até, que é vice-campeão da Libertadores. E dá muito certo. E não só o Pintado, né, Zé? Porque a gente falou de outros jogadores que... Assim, todo mundo lembra do Raí, do Miller, do Palhinha. Mas tem o Elivelton. Tinha o Elivelton, tinha o Vitor. O Vitor que barrou o Cafu. Tinha o Gilmar. O Gilmar, que foi o zagueiro. Ronaldão, o Adilson, o Ivan. Tinha o Leonardo, que era um bom jogador. O Ronaldo Luiz, que foi um salvador, porque salvou bolas. Tinha o KT também nessa época? O KT mais 9-4 quando ele é campeão da Comebol, e foi a promessa que não aconteceu. Mas esses jogadores, que a gente comentou aqui, eles não eram grandes craques, mas o Tele fazia coisa andar. Por que você acha que o Tele conseguia tirar o melhor desses jogadores? Porque o Tele conhecia muito, né? E o Tele tinha aquela coisa que até tem uma entrevista dele... O Jameli também fazia parte. O Jameli foi campeão 9-3 da Copa São Paulo. 9-3 ele é campeão da Supercopa. Da Supercopa. Guilherme também, o atacante. Sérgio depois jogou no Corinthians. O Tele tinha uma coisa que ele treinava os jogadores, né? Ele ia lá, então ele sabia o que o jogador podia fazer de melhor, né? Então o Tele criou Macedo, né? O Cafu tinha sido barrado em vários times. Ele treinamento, nessa entrevista ele fala: nossa, quando vocês vão para a seleção e erram um cruzamento, eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha de vocês. O Tele, até já senhor de idade, ele chegava, Moraci fala isso, botava lá uma cesta longe, lá uma cesta de lixo, e falava: vou chutar 10 bolas nessa cesta. De longe ele chutava as 10. Não chutava com a mesma força, mas acertava. Dominava o fundamento. E ele tinha preocupação com atleta, não só com o atleta, com o cidadão, né? Então o Palhinha, algumas vezes o Palhinha chegava com um carro novo, o Tele ia lá, olha... Macedo sofreu muito. Macedo chegou num jogo São Paulo e Flamengo com cabelo... Tranças no cabelo. Não, Macedo não vai jogar. Aí chega o Macedo careca, entra e faz o gol. Mas, assim, vamos explicar. Não porque o Tele era contra as tranças, mas porque ele entendia que... Tirava o foco. Porque ele provavelmente já via que o Macedo poderia perder o foco facilmente. Exato, tirava o foco. E eu acho também outra coisa impressionante, é como o Tele ele tinha o controle do time, porque na final de 92 ele tira o Miller, cara. O Miller estava muito mal naquele jogo. Não, mas assim, o Miller era o Miller já, né? Já era mas ele tava naquele jogo. O Miller foi variado demais. E aí ele coloca o Macedo que sofre o pênalti. Né? Então, assim, mas é o que eu quero dizer, assim... Como ele tinha personalidade para fazer isso. Não tinha coisa. E o Macedo, o Moacir falou um dia desse, o Miller, né? Um dia desse eu conversei com ele, o Moacir falou que teve uma dessas brigas entre Miller e Tele. O Miller ia embora de vez, e o Moacir estava preocupado que não ia ter outro para jogar. Então, tem que ser... Não. Ele tem que me pedir desculpa. Cara, o Moacir vai no quadro... Era difícil, pelo amor de Deus, vem cá, pede desculpa. Cara, e o Tele tinha essa coisa. E tinha alguns jogadores que ele fazia isso com o Miller, com o Valber. Também. O Valber, pra mim, o maior zagueiro que eu vi jogar. É até uma blasfêmia falar isso, mas você me perguntou de 80 ainda, o maior nome. Eu acho que a dupla Oscar Dario Pereira, Serginho, e outro ídolo que eu tenho, desculpa voltar atrás, Zé Sérgio. Outro grande ponta esquerda, maior jogador do brasileiro de 80, o Zé Sérgio. Zé Sérgio era um monstro, primo do Rivelino. Sim. Né? E acabou se machucando. E Dario Pereira, um baita zagueiro. Dario Pereira,
monstro também, né? Aquela dupla de zaga. Então o Tele vem pro São Paulo e aí a torcida que você falou aumenta muito também. Aumenta muito. Porque a minha geração, porque eu era criança no começo dos anos 90, e aí eu começo a perceber, assim, tinha muito palmeirense, mas começou a ter muito São Paulino também. Muito São Paulino. E aí aquela coisa, o São Paulo vence jogando muito bonito. E faz muita diferença o São Paulo jogar de igual para igual com o Barcelona. Nunca tinha visto isso. Era uma seleção já, jogar contra o Milan, certo? E jogar de igual para igual. E São Paulo chega em 92, ele ganha o Barcelona lá na Espanha por 4-1. E aí no Mundial ganha de novo. Barcelona com Romário, Stoichkov. E vence o Real Madrid. Quer dizer, o São Paulo cria uma relevância do futebol jogando bonito. Por causa do Tele jogando Santana. bem por causa do Tele. Né? E aí o São Paulo vai criando times cada vez mais fortes. 9-3 é um ápice do time, que ele volta a ser campeão da Libertadores, ganha a Supercopa. Goleando na final, né? A maior goleada em final de Copa de Libertadores é de São Paulo. 5-1 contra o Católico. Ganhou ali o título praticamente, né? Foi, e ainda mais o gol, o pênalti não foi, até hoje não foi pênalti, o Católico, né? Mas o estádio, e a gente vê no estádio muitos torcedores de outros times que assistiam. E assim, porque tem a coisa do futebol ser bem jogado. Você acha, Zé, que o São Paulo fez uma justiça pro Tele, porque ele perde em 82, e aí fica aquela fama de pé frio e tal, e aí no São Paulo ele marca assim a carreira dele. O São Paulo deve ao Tele e o Tele deve ao São Paulo também, né? A oportunidade. Porque o Tele, ele entra com o São Paulo, ele vai pro São Paulo mandado embora pelo Palmeiras, porque o Palmeiras não classifica em 90 tá na fila, uma final, né? Tá na fila. O ápice do Tele, quando técnico até então, foi no Palmeiras 79, quando o Palmeiras ganhou o Flamengo de 4-1 lá no Maracanã. E depois o Tele em 90, ele é mandado embora do Palmeiras, depois de não classificar no jogo contra a Ferroviária da Araraquara no Pacaembu. E aí vai pro Flamengo, aí cai no São Paulo. Quer dizer, era um fim de carreira pro Tele. Era a última chance. Não sei se seria a última chance. E ele já tinha uma idade. Mas já tinha uma idade e não se esperava tanta coisa assim. Tanto que o Tele veio aqui para morar no CT, no centro de treinamento. Né? Então, se deve muito dos dois lados.